Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Jesus, a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, e ao nosso patrono, o patrono da nossa casa, que é o nosso querido ministro do auxílio, do nosso lar, nosso irmão Clarencio, que tanto nos ajuda, a quem pedimos nesse momento que nos envolva, nos sustente no nosso estudo. O nosso estudo de hoje é do livro Céu e Inferno, a primeira parte, do capítulo 11, dos itens 7 a 10. Porém, nós vamos iniciar com a leitura do capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, o item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus e nascida no pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais escarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Graças a Deus. Agora vamos à nossa prece. Que seja em nome de Deus, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, em nome do nosso querido Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, em nome dos protetores espirituais, dos benfeitores espirituais da casa de irmão Clarencio e do nosso patrono, nosso querido irmão Clarencio, a quem pedimos que nos envolva, nos sustente, nos dê força e coragem. Amplie a nossa fé neste momento do nosso estudo. Sendo assim, querido Mestre Jesus e Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo sobre o livro Céu e Inferno no dia de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Hoje, como nós falamos, nós vamos estudar a primeira parte do livro Céu e Inferno, que é o capítulo 11, dos itens 7 a 10, que tem como título Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Primeiramente, vamos definir o que, ao pé da letra, o que vem a ser intervenção. A intervenção é influência, né? É emitir influência de opinião, influência de ideias, de pensamentos. Dos demônios. Demônios a palavra demônio significa gênio e inteligência e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus. E nas modernas manifestações. Aqui Kardec, ele vem falar para a gente da doutrina espírita. As modernas manifestações, ele está se referindo à nossa querida doutrina espírita quando da sua implantação. Então, para a gente iniciar o nosso trabalho, o item 7, o nosso estudo, o item 7 nos fala assim: concede-se aos demônios, esses gênios e inteligências, como a palavra é definida, para o bem ou para o mal, as faculdades, ou seja, as capacidades transcendentes, divinas, faculdades extraordinárias,
Eles nada perderam de sua natureza angélica. Angélica, a igreja dominante à época nos define como anjos. As criaturas, é uma criatura espiritual que habita no céu e tem a função de mensageiros entre Deus e o homem e os seres humanos. Aí a igreja também nos traz, através da sua história, que os Lúcifer, os demônios, eram os anjos que se rebelaram, que se revoltaram contra as leis de Deus, se indisciplinaram e se revoltaram contra as leis de Deus. Então concede-se aos demônios as faculdades transcendentes. Eles nada perderam de sua natureza angélica. Têm o saber, o conhecimento, a perspicácia, ou seja, o excesso de percepção, a previdência, a clarividência, ver claramente dos anjos, ou seja, dos seres espirituais. E ainda mais a astúcia, ou seja, a malícia, a malandragem, na nossa linguagem popular, a malícia, a sagacidade e a manha, que significa malícia, em elevado grau. Seu objetivo é desviar os homens do bem e principalmente afastá-los de Deus, para levá-los para o inferno, do qual são os fornecedores, ou seja, eles fornecem. E os recrutadores, eles recrutam, eles convocam, alistam, como os militares, como alistamento militar, no caso. Então eles fornecem componentes, espíritos para trabalharem no mal. Aí nós vamos aqui segundo o texto do item 7. Nós fomos no Livro dos Espíritos, na questão 131, onde Kardec pergunta aos espíritos: há demônios no sentido que se dá esta palavra? E resposta: se houvesse demônios, seriam obra de Deus, mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitas e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que se julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. E a notinha de Kardec também, que é muito importante, que nos fala o seguinte: a palavra demônio não implica espírito mau, senão na sua acepção, ou seja, no seu sentido, no seu significado moderno. Porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, os seres sem o corpo físico, os seres espirituais. Nós, espíritos imortais, que quando não temos mais o corpo físico, somos seres espirituais. Bons ou maus, indistintamente, Por demônios, segundo a acepção, o sentido, a ideia vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Isso tudo por conta da ideia que se fazia na antiguidade,
porque quando não se tinha a ciência, ou seja, ciência do latim, que significa conhecimento das coisas, das leis da natureza, das leis de Deus, se atribuía todas essas questões ao demônio, todas essas questões a Deus, se atribuía à divindade, e aqui no caso ao demônio, ou seja, até mesmo os milagres de Jesus, como está lá no capítulo 15 da Gênesis, quando Jesus faz as suas curas, cura o cego, o paralítico da piscina, a mulher que andava curvada, né? As pessoas, a humanidade à época, por não ter o conhecimento da forma e do bem que Jesus fazia às pessoas, eles atribuíam, na verdade, aos demônios, aos seres espirituais. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, trabalhadores, né, por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como Ele, desde toda a eternidade. Ou então haveria muitas potências soberanas. Por demônio se deve entender, isso na notinha de Kardec, da questão do Livro dos Espíritos, da questão 131. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, imperfeitos, que muitas vezes não valem, cuja inteligência é desenvolvida, que tendo todos os meios de se esclarecer, inflige a lei voluntariamente e faz o mal com conhecimento de causa. Isso é uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei, contra as leis de Deus, como nós falamos. E aí nós trouxemos um resumozinho desse item 7 para que a gente possa dar uma pincelada em todos os itens, de 7 a 10, nós vamos sintetizar. Levando-se em consideração que somente os demônios, os seres espirituais, né? Como a definição, nos traz a definição da igreja, podem se comunicar, estes espíritos. E o que Kardec está falando aqui no nosso texto? Que a questão da igreja, à época, considerar as modernas manifestações como obra do demônio, ela está considerando a doutrina espírita, quando ela é implantada, por não terem conhecimento, por as pessoas não terem conhecimento, por a humanidade não terem o conhecimento, e a igreja dominante à época, elas atribuírem a doutrina espírita como obra do demônio. Então, levando-se em consideração que somente os demônios podem se comunicar, estes espíritos recomendam a doutrina espírita, né? Recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, às leis de Deus, que suportemos sem queixas as atribuições da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas que pratiquemos, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo. Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império do diabo, dos demônios, de Lúcifer. E se tais conselhos o demônio é quem os dá, se esses conselhos são dados pelo demônio, forçoso será convir em que, por muito manhoso, muito astucioso, malicioso, né,
que seja bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo, para ver a ilógica, né, de como é colocada essa questão. Aí, ainda complementando esse item 7, nós fomos lá no Dicionário de Filosofia Espírita do Palhano Júnior, que fala também sobre demônios, a definição de demônios, e Palhano Júnior fala pra gente, não há demônios, mas sim espíritos. E cita em palavras, dá o exemplo, né, pra gente, em palavras do livro de Chico Xavier, no livro Luz Acima, que é um livro ditado pelo espírito Irmão X, Palhano Júnior faz uma síntese, um resumozinho pra gente desse livro, e fala que milhões de desencarnados, seres incorpóreos, né, espíritos imortais, como nós, que com a diferença que hoje nós estamos encarnados e os desencarnados estão sem o corpo físico, permanecem imantados, ou seja, magnetizados, presos à crosta do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia, como autênticos demônios soltos, e quando podem, chegam a destilarem venenos cruéis, por meio de escritores invigilantes. Por isso que nós temos que vigiar e orar sempre para que nós não abramos brechas, né? Não nos sintonizamos, afinizamos com essas leituras que não são edificantes, né? Por conta desses escritores invigilantes, como o Palhano Júnior fala pra gente aqui. E aí, nós vamos lá para o item 8 e 9, quando Kardec fala para a gente que desde quando a Igreja se afastou da proposta espiritualizante para ter um projeto de poder, e no caso aqui é um projeto de poder material, precisou reforçar a presença humana na sua doutrina. A Igreja, e como Kardec fala aqui, entre o final do século XVI e início da Idade Moderna, lá no século XIX, a ideia, o projeto da Igreja dominante à época era um projeto de poder material. Precisou reforçar a presença humana na sua doutrina e afastar as manifestações diretas da espiritualidade, pois estas últimas nunca deixaram de acusar os erros dos homens. Dessa forma, o sacerdote, a hierarquia e a instituição se revestiram de força, mas todos os fenômenos espirituais foram levianamente acusados de obras demoníacas. Os líderes religiosos tentaram, a partir daí, transformar a religião em mera construção humana, cheio de dogmas e rituais, e afastá-la da sua fonte única, que é espiritual. E aí a doutrina espírita, ela traz como base, como fundamento da sua doutrina, e nós conhecemos muito bem, estudamos através do Pentateuco codificado por Allan Kardec, que é a nossa base, nosso fundamento, que é a ideia de Deus, a imortalidade da alma. Somos espíritos imortais que no momento estamos encarnados, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências,
que é a misericórdia de Deus através das reencarnações, e a comunicabilidade entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual, né? Temos mais aqui uma leitura, uma observação que nós trazemos do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Lá no capítulo 37, com o título de O Inferno e os Demônios, na página 249 e 250, quem tiver o livro, Leon Denis nos fala que, apoiando-se nos casos de obsessão, ou seja, de domínio, de influências, né, persistentes, nas manifestações ruidosas dos espíritos levianos e zombeteiros, a Igreja acreditou atribuir aos demônios todos os fenômenos do espiritismo, da doutrina espírita, e condená-los como inúteis ou perigosos, por conta do que já falamos, desse projeto de poder da igreja dominante à época, que na verdade é o projeto de poder material, não espiritual, se afastando de Deus, se afastando dos atributos de Deus, das qualidades de Deus. Não ver no espiritismo senão as manifestações dos espíritos inferiores equivale a apenas vislumbrar o mal na humanidade, nos fala Leon Denis. Os ensinos dos espíritos clarearam o caminho da vida, resolveram os obscuros problemas do futuro, fortificaram a fé vacilante, né? A fé, a vontade vacilante. Como fortificar? Como a doutrina espírita, que no caso as modernas manifestações que Allan Kardec se refere à doutrina espírita, como ela fortaleceu? Fortaleceu nos explicando, nos esclarecendo, nos despertando para o verdadeiro papel, a verdadeira responsabilidade, objetivo do espírito encarnado, que está lá na questão 3.2 do Livro dos Espíritos, que é uma questão assim importantíssima, que a gente tem que colocar lá a gente até brinca, né, na porta da geladeira, para a gente, cada vez que abrir, a gente ler essa questão e refletir. Qual o objetivo dos espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O objetivo é chegarmos à perfeição. Para uns é missão, para outros expiação, mas todos nós temos que passar pelas vicissitudes da vida corporal, da encarnação, ou seja, das mudanças. As vicissitudes são as mudanças da vida corporal, as reencarnações. E o outro objetivo é trabalharmos como co-criadores na obra da criação. Trabalharmos como co-criadores na obra de Deus, na obra do Pai. Como podemos fazer isso? Com dignidade, trabalhando, fazendo, nos esforçando em fazer o melhor que nós podemos, de acordo com as leis do Pai, de acordo com as leis de Deus. Procurando fazer o melhor que podemos fazer no dia de hoje, na nossa encarnação. Como nos fala os estudos do seu altivo, fazer o melhor que nós possamos fazer no dia de hoje, com amor, em relação ao bem, em relação à paz, tá? Com pensamentos positivos, com pensamentos iluminados, né?
procurando nos esforçar. Não é fácil, não estou dizendo que eu faço, não é fácil, mas vigiando e orando como Jesus já nos trouxe aí há mais de 2000 anos atrás. E que Jesus trouxe todos esses ensinamentos, que são os ensinamentos da doutrina cristã. Mas ele mesmo, o nosso condutor, o condutor do nosso planeta, como fala o nosso querido Antônio de Aquino, falou: vocês não vão entender, mas não, no momento, porque vocês não têm o sentido, nós humanidades encarnada época. Mas eu vou enviar o Consolador prometido, que vai explicar tudo isso, todas essas questões. Então, continuando aqui com o Leon Denis, o Espiritismo traz para a humanidade um ensinamento proporcional às suas necessidades. Vem restabelecer na sua pureza primitiva, explicar completamente na sua pureza primitiva da doutrina cristã que Jesus nos trouxe. Completar a doutrina do Evangelho, arrancá-la do seu papel verdadeiro e sua influência sobre as almas. A teoria dos demônios e do inferno eterno não pode ser mais invocada por nenhum homem sensato, nos fala Leon Denis. E aí eu queria trazer para vocês o 10, no item 10, ele fala sobre a questão da evocação, sobre a questão da mediunidade, né? Se refere à magia, bruxaria, né? Que era utilizada lá na Idade Média. Mas eu queria trazer para vocês uma mensagem do livro Jesus no Lar, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio, e na lição 39, o poder, que tem o título de O Poder das Trevas. Jesus, à sua época, ele fazia as reuniões com seus prepostos, né, seus trabalhadores, seus apóstolos, na casa de Pedro. E ali ele trazia essas mensagens edificantes, sempre com fundo evangélico, com fundo moral, né? Então, falando aqui, Jesus falando, centralizando-se a palestra no estudo, Neo Lúcio, desculpe, centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente: um valoroso servidor do Pai movimenta-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de se lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. E esse gênio das trevas, ele vai até o demônio, o diabo, que tinha mais conhecimento, e fala: o grande adversário escutou o caso, falando do caso desse trabalhador do bem, né? Atenciosamente recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Aí falou várias situações que poderiam depreciar, que poderiam fazer com que esse trabalhador do bem desistisse dos seus trabalhos. Quem tiver o livro, depois dá uma lida, porque o nosso tempo já está acabando. Mas, para a gente resumir, lá no finalzinho, movimentaremos a calúnia, suspeito, o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. E o demônio falou assim: para quê? Tornou o espírito das sombras, transformar-se-ia no Mártir, redentor de muitos, valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. E aí ele fala: não sejas tolo, volta e diz a esse homem
que Ele é o zero da criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia, de depreciação, de perda de prestígio, acerca de sua pretendida insignificância. E desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes sempre joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode o grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento da lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite cismarentos e espantadiços, ou seja, muito pensativos e espantados. Então, como Jesus já nos trouxe há mais de 21 anos atrás, vigiai e orai os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para não nos deixarmos influenciar por espíritos, por demônios, gênios do mal, que são espíritos como nós. Então, que a paz de Jesus nos envolva e esteja sempre nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece para encerramento do nosso estudo. Querido Mestre Jesus, amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, benfeitores espirituais da nossa querida casa de Irmão Clarencio, em especial esse espírito grandioso, de alta envergadura, que é o patrono da nossa casa, o nosso querido ministro do auxílio do nosso lar, que é o nosso irmão Clarencio, que tanta força, coragem, resistência nos dá nesse momento tão difícil porque passa a humanidade. Aqui nós pedimos, querido irmão ministro, querido Jesus, amplie a nossa fé e a nossa coragem. Pedimos também a Jesus que envolva com paz, com harmonia, com segurança a obra da nossa querida Casa Espírita, e pedimos também pelos governantes, nossos em especial, e pelos governantes de todas as nações do planeta, que eles possam trabalhar pelo bem-estar de toda a humanidade. Sendo assim, querido Mestre Jesus e Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, pedimos permissão para terminarmos o nosso estudo do livro Céu e Inferno de hoje, dando graças a Deus e pedindo a Jesus, continue nos ajudando, nos envolvendo, nos amparando, Jesus, que muito precisamos de Ti. Graças a Deus.